Olá, estamos de volta e agora vamos falar do terceiro encontro de formação sobre o dízimo na catequese. Lembrando que cada encontro começa com a parte de animação, que é quando o catequista apresenta o tema aos catequizandos e os faz pensar sobre o assunto. O tema deste encontro será como praticar o dízimo e a oferta. Antes, porém, de apresentar o tema deste encontro, será importante que as crianças relatem como foi a experiência com os pais. O catequista deve recordar brevemente o encontro passado, reforçando que, assim como em nossa casa, existem despesas que precisam ser pagas todo mês. Em casa, todos os que trabalham e ganham salário ajudam a pagar as despesas. Na igreja, também, através da devolução do dízimo. Vimos quantas contas temos a pagar todo mês com o planinho financeiro e quantos serviços a paróquia realiza pelo planinho pastoral. Trabalhar com esses planinhos financeiro e pastoral foi importante para a gente conhecer a realidade da paróquia. Claro que eles não foram completos. Muitas coisas ficaram de fora, mas já dão uma ideia de como é necessário ter uma boa organização para que tudo aconteça de forma correta e não vire uma enorme bagunça, não é mesmo? Mais uma vez, podemos recorrer ao exemplo da casa. Para que tudo funcione bem, é preciso que uma família tenha um orçamento mensal. Saber bem quanto se ganha, quanto se pode gastar com cada coisa para que a família não venha passar dificuldades. Em casa, todos os membros devem ter suas necessidades supridas e existem necessidades diferentes para cada membro da família. As crianças bem pequenas precisam de alimentação especial, fraldas, mais agasalhos, remédios, etc. Os adolescentes e jovens precisam de educação, materiais para a escola, roupas apropriadas para a idade, lazer, etc. Os adultos precisam se vestir adequadamente para o trabalho ou para as reuniões sociais. O homem precisa cuidar da barba, mas a mulher tem outros cuidados com o corpo, como fazer maquiagem, por exemplo. Os idosos também precisam de cuidados especiais, com alimentação, com remédios, com lazer apropriado para a sua idade. Todos os que trabalham e ganham salário ou aposentadoria devem contribuir para o pagamento das contas e manter a casa. Na igreja também é assim. As necessidades são diferentes para cada pastoral, para cada serviço. A catequese, por exemplo, tem necessidades e realiza trabalhos bem diferentes da renovação carismática, por exemplo. Então, cada pessoa que participa da comunidade, seja nas missas, pastorais, sacramentos ou outros serviços, tem a obrigação de se comprometer e ajudar com os recursos financeiros para sustentar essa estrutura. É aí que entra o dízimo. Por isso que dizemos que ser dizimista significa ser igreja. Quem se diz cristão, católico, mas não é dizimista, não está sendo cristão nem católico de verdade, porque usufrui dos benefícios sem dar a sua parte de contribuição. Vamos então ouvir as orientações que encontramos na palavra de Deus. Vamos começar lendo Ageu no capítulo 1, versículo 9. Vocês esperavam colheitas grandes, porém elas foram pequenas. E quando estavam levando para casa o pouco que colheram, eu soprei tudo para longe. E por que foi que eu, o Senhor Todo-Poderoso, fiz isso? Foi porque vocês vivem cuidando das suas próprias casas, mas não se importam com a minha casa que está destruída. Vamos explicar que Deus não pede muito de poucas pessoas. Ele pede pouco de muitas pessoas. Por isso, somente os que vivem em situação de total miséria podem dizer: eu não tenho nada para dar. Para esses nossos irmãos que vivem na miséria, na pobreza extrema, nosso dízimo deve ajudar com alimento, agasalho, remédios e tudo o que for necessário. Como já vimos no planinho financeiro, esta é a dimensão social do dízimo e da igreja. O problema é que muitas pessoas estão dando mais valor ao dinheiro do que a Deus em suas vidas. Ficam apegadas ao dinheiro como se fossem viver para sempre e acabam só lembrando de Deus nas horas de dor e sofrimento.
Vamos ler então Deuteronômio, capítulo 16, versículos 16 a 17. Não aparecerão diante do Senhor de mãos vazias. Cada um dará o que tiver, na proporção das bênçãos que tiver recebido. Vejam então que a oferta é confiar, entregar do que temos e somos. A vida, as dificuldades, as alegrias, a esperança, a família. Por isso, caminhamos para o altar durante o ofertório na missa e rezamos: aceita, Senhor, a nossa oferta. Depois vamos ler Provérbio, capítulo 11, versículo 25. A alma generosa será acumulada de bens, e o que largamente dá, largamente receberá. Vamos explicar que é ao altar que levamos nossa vida, nosso bem mais precioso, para podermos trabalhar pelo reino de Deus. Nossa oferta material é nossa generosidade e partilha pelos bens materiais que de Deus recebemos. Vamos ler Eclesiástico, capítulo 5, versículos 4 e 5. Mais vale não fazer voto do que prometer e não ser fiel à promessa. Vamos explicar? Usando, por exemplo, aquele ditado popular que diz: a palavra convence, mas é o exemplo que arrasta. Portanto, falar às crianças para que convidem os seus pais a participarem do dízimo e do ofertório, mas também explicar o que aprenderam para fazerem essas experiências juntos, em família. Encerrando essa parte, vamos reafirmar então: com o dízimo, devolve-se a Deus parte do que dele se recebe para sustentar a igreja e todas as suas obras pelo reino de Deus. No ofertório, em família, participamos com o presente mais valioso a Deus, que é a nossa vida. Dízimo e oferta são formas de contribuição que nos deixam participar da criação do reino de Deus aqui na terra. Assim, dízimo e oferta são atos de fé e de amor. Conhecer o sentido do dízimo e da oferta ajuda você e sua família a amar o plano de Deus para que todos o conheçam e o amem também. Agora então, podemos passar ao comparando com a vida. Vimos neste encontro que o dízimo é um compromisso de todos com todos. Todos contribuem com um pouco do que recebem de Deus e todos são beneficiados naquilo que precisam, seja nas necessidades materiais ou espirituais, através dos serviços que a comunidade presta. Na dinâmica de hoje, vamos ajudar os catequizandos a construir o sentido do ser igreja. Pode-se formar um círculo sentados nas cadeiras, no chão ou mesmo em pé. É uma dinâmica já bem conhecida, muito utilizada, mas que dá um bom resultado. Vamos precisar de um grande rolo de barbante. Começa pelo catequista que, segurando a ponta solta do barbante, diz de que maneira entende que está sendo igreja ou ajudando a construir o sentido de ser igreja em sua comunidade. Após responder, joga o rolo para alguém que esteja distante dela. Essa pessoa também responde a questão e joga para outra pessoa que esteja distante dela. Assim, vai se formando uma teia. É importante que o barbante fique bem esticado, pois estamos construindo uma igreja e essa igreja não pode ser firmada sob pilares falsos. Após todos terem respondido, com a teia já formada, refletir sobre a importância de cada um naquela construção. Os catequizandos podem dizer como se sentem, o que estão pensando e etc. Após isso, o catequista questiona: e o que aconteceria se um de nós soltasse o barbante, ou seja, deixasse de fazer a sua parte? O catequista, então, escolhe alguém para ser esse desistente. Escolher alguém que esteja no meio da teia, nem um dos primeiros, nem um dos últimos, para dar um melhor efeito. Refletir daí sobre o resultado. E se mais um deixar de fazer a sua parte? Escolhe mais um para largar o barbante e continua a reflexão, deixando claro a importância de todos, não importando a idade, a cor, a condição social, etc. Fazer uma relação com o dízimo. Deus conta com todos para o sustento da igreja que anuncia o seu reino na terra. Cada um,
que não cumpre a sua missão é como aquele que solta o barbante e compromete todo o resto. A dinâmica é muito boa. Os catequistas precisam, no entanto, estar bem preparados para garantir a execução, sem bagunça, sem conversa paralela ou brincadeiras. Tudo precisa de muita seriedade e a participação ativa dos catequizandos. Terminada essa dinâmica, então, vamos ao Evangelizando em Casa. Este foi o último encontro de formação. O próximo será a celebração da missa de acolhida dos dizimistas mirins. Cada criança deverá conversar com os pais ou com as pessoas que ajudaram nas tarefas dos encontros anteriores para confeccionarem um cartaz que mostre o que essas pessoas acharam da palavra bíblica sobre o dízimo e a oferta. Depois, devem preencher a ficha do dízimo mirim que está na página 21 do livro. Os cartazes e as fichas deverão ser trazidas para a missa de acolhida, que deverá ser preparada em conjunto pela catequese e equipe da Pastoral do Dízimo. Com isso, encerramos o terceiro encontro com os avisos e orações de costume.